a gravar. Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia. Esta é a turma do curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Essa é a quarta aula da matéria Educação Cristã. Quarta e penúltima aula da matéria de Educação Cristã. Próxima segunda-feira é a nossa última aula da matéria de Educação Cristã. Consequentemente, no dia 2 de maio, segunda-feira próxima, estaremos terminando esta matéria e no dia 9 de maio estaremos começando uma nova matéria, né? Nós anunciaremos a nova matéria na próxima semana, já com o envio das apostilas já diretamente ao endereço de vocês. Quero lembrar a vocês, né, que os alunos que já pagaram a mensalidade deste mês de abril, nosso muito obrigado. O Senhor Deus continue abençoando, prosperando poderosamente a todos vocês que têm, né, se esforçado em pagar em dia as mensalidades. Mas se por um acaso você ainda não pôde pagar a sua mensalidade do mês de abril ou ainda está com a sua mensalidade de março atrasada, por favor, faça um esforço, claro, na medida do possível, em acertarem, porque estamos com um número muito alto de inadimplências. 40% dos alunos da escola com todas as turmas não estão conseguindo, não é, pagar em dia. Isso pode comprometer, né, até o movimento da nossa escola com as despesas básicas, como temos despesas de correio, de papel, toner, impressão. Então, isso pode ficar um pouquinho comprometido, no sentido de ficar atrasado. Então, os que podem, os que puderem, por favor, se você tem a sua mensalidade atrasada, procure regularizá-la da melhor maneira possível. Se está muito difícil, pega o telefone e conversa conosco em off para a gente negociar uma data que seja próxima e que seja confortável, né? Tanto para você como para nós, no que tange a esperarmos o recebimento do seu pagamento. Perfeito, muito obrigado, Deus abençoe vocês, né? E quero também de coração agradecer as orações que vocês têm feito em favor da minha vida, em favor da minha esposa. Eu tive em Boston rapidamente nesse final de semana, eu passei mal no transcurso da outra semana, né? É muita pressão, vocês vão de entender isso, né? Muita pressão, muita coisa eu fazendo ao mesmo tempo, atendendo a escola, atendendo a minha casa, atendendo a minha esposa. Eu tive que fazer uma viagem de emergência, eu estive aí na sexta e no sábado, bem rapidamente, para uma consulta de emergência. Peço que vocês também estejam orando por mim, eu estou com a minha situação cardíaca um pouquinho agravada. Eu não faria uma viagem a Boston se eu não tivesse realmente necessidade. Eu fiz contato com a minha cardiologista e ela me abriu um espaço na sexta-feira e, graças a Deus, fui prontamente atendido em Somerville, né, no CHA em Somerville. Me deram uma boa assistência, graças a Deus, e troquei de medicamento pela terceira vez em um ano. Assim que estejam me ajudando, por favor, né? Já está sendo cogitado, não é ainda certo e está ainda num processo. E talvez, não é certo, irmãos, mas vamos ver como é que a coisa vai caminhar. Até o final do ano eu também fazer uma cirurgia, provavelmente a introdução de um marca-passo, para controlar a minha arritmia e a minha taquicardia. É uma cirurgia simples, só que eu tomaria 2 semanas de recuperação, entendeu? Se colocaria um catéter dentro do meu peito, uma cirurgia rápida de 3, 4 horas, mas já foi ventilada essa possibilidade na sexta-feira de eu ter um marca-passo com uma bateria de 20 anos. Olha que interessante. Por 20 anos eu nem me preocupar em abrir o peito de novo para trocar pilha. Que coisa interessante, né? Aí eu perguntei à doutora, quanto é que vai me custar essa cirurgia? Nada, né? Porque um abençoado aí, que eu, se não foi o senhor, renovou o seu Marcelo. Como é que é? Yeah. A doutora mesmo disse, um abençoado, até hoje não sei quem fez isso. Que meu Marcelo estava completamente desativado. Quando eu chego lá, ela, o senhor ativou o Marcelo? Não, eu não fiz nada disso. Então alguém fez, por senhor. Está aqui, ó, ativa. E foi ativado ontem, quinta-feira. Falei, então foi um anjo.
Foi um anjo que entrou no sistema do Marcelo e reativou. Então, glória a Deus, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Estou sem seguro aqui na Flórida, mas, irmãos, não tenta explicar milagre. Eu estou ficando até meio, como diz a garotada, meio pancada, porque Jesus faz cada uma que, olha, no meio de tanta luta, a gente tem que sorrir um pouco, entende? Quando a gente vê umas coisas acontecendo, você consegue explicar milagre? Alguém consegue explicar milagre? Eu não consigo. Eu confesso, eu não consigo. Então, é a vontade de Deus e as orações de vocês. Me lembrei de vocês. Quando eu estava lá na clínica, comecei a rir. A doutora, você está rindo? Não. Lembrando aqui de um grupo de homens e mulheres de Deus, né, que eles oram muito, né, e Deus ouve na terra. Gente, muito obrigado. Estou contando esse testemunho para agradecer de coração o carinho de vocês, porque Deus pode não me ouvir, mas vocês ele ouve. Oi, sim. E as coisas aqui na terra acontecem, graças a Deus. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ainda vou dar outros testemunhos, sobretudo da recuperação da minha esposa, irmã Maria Luísa, né, para vocês entenderem que Deus, mais do que nunca, é aquele Deus que está sempre, sempre, sempre nos surpreendendo e nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Página 6. Boa noite, irmã Ana Paula. Prazer grande rever a senhora, irmã Ana Paula, está lá no conforto do sofazinho dela. Isso é coisa boa, né? Esse conforto, essa tranquilidade, isso é muito bom, graças a Deus. Não, pastor, está numa mudança, está tudo bagunçado, sem lugar De ainda. novo, irmã Ana Eu Paula? mudei, eu estou mudando essa semana. Outra vez, irmã Ana Paula? Rapaz, você tá me lembrando alguns anos atrás, né? O ano de 2011 eu mudei 5 vezes. 5! Não queira isso, não, irmã. É pior que o purgatório, mudar em um ano 5 vezes. Meu Deus. Mas que seja por longo tempo, irmã. Eu faço votos, ora a Deus, que essa sua mudança seja por longo tempo. Que a senhora, Amém. que a senhora não se mova aí dessa sua casinha, pelo menos por uns 5 anos, pelo menos. Se Jesus não achar por bem lhe dar uma casinha própria para a senhora e seu esposo, aí vai ser bom demais. Aí vamos comemorar. Vai ser bom demais. Aí vamos comemorar com a senhora, né? Até viajando a New Jersey para fazer um culto de ação de graças. Isso, é isso que nós estamos buscando, a casa Bom, própria. Deus vai abençoar. No seu tempo certinho, Ele vai abençoar, né? E a Amém. gente vai se alegrar com a sua vitória. Página 6. O objetivo fundamental e os fins da educação cristã. Eu quero acreditar que os irmãos têm observado que a ausência ou da valorização da educação cristã nas igrejas, hoje, vamos assim, a grosso modo dizer, é uma das principais dificuldades que a Igreja do Senhor tem sofrido. No momento que a educação cristã ela é relegada a segundo, terceiro plano, todos os problemas em uma igreja, entenda bem, isso aqui não é exagero, não. Todos os gravíssimos problemas de ordem ministerial, espiritual, administrativo, giram em torno de uma deficiente educação cristã. Se não há essa educação na mentalidade dos obreiros, não apenas dos pastores da igreja local, mas dos obreiros que o acompanham, é óbvio que a igreja seguirá o mesmo ritmo, entende? A igreja sempre será o reflexo do que os líderes e os obreiros têm e possuem, ou o reflexo daquilo que eles não têm e não possuem. A gente fica triste em saber que tem muita gente desejosa, querendo fazer a coisa certa, mas na ausência da educação cristã não se pode fazer muito, a menos orar, 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 e Deus usará cada um de vocês para que haja uma sensível mudança, uma sensível diferença. O apóstolo Paulo, né, já lá na nossa apostila, escreve na sua carta aos Colossenses: o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu chamo a sua atenção, eu acredito que eu já falei sobre isto, mas nunca é demais repetirmos a importância desta frase, que é exatamente a última frase. Se você olhar aí com atenção na apostila, ela é a última sentença que constitui o versículo 28 de Colossenses, capítulo 1, a fim de que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. Lembra-se que eu já falei sobre isso? Não se trata da perfeição no sentido humano, porque não existe a perfeição no sentido humano. Todos nós concordamos com isso? Não existe. Não tente criar uma ideia, né, um falso conceito de que existe a perfeição humana, no conceito humano, na base humana. Não existe. É impossível, é inatingível. Essa palavra perfeito é equipado, treinado, preparado. Se você quiser colocar o significado desta palavra, né, apresentemos que todo homem equipado, preparado, treinado em Cristo. Então, nós podemos ser treinados, nós podemos ser equipados, nós podemos ser preparados. Para que isso aconteça, dependeremos, primeiro, de termos alguém que nos oriente. Entendam aqui, ninguém nasce sabendo. Nenhuma criança começa a andar se ela não for estimulada a andar, como estavam vocês vendo alguns minutos atrás, o netinho do irmão Lucas. E estava ele falando que seu netinho já, com quase 11 meses, já está andando. Correto, irmão Lucas? Com quase 11 meses. Mas por que essa criança de quase 11 meses já está andando? Por dois fatores, preste atenção. É uma criança saudável, graças a Deus por isso, quero estar certo nessa minha abordagem. É uma criança viva, uma criança ativa, esperta, mas também tem o seu papai e a sua mamãe, tendo noção da atividade desta criança. O que eles estão fazendo? Estimulando, motivando, orientando. Aí nós temos um problema. Quantos líderes hoje estão entendendo pela palavra de Deus a necessidade de motivar, de estimular para treinamento, para equipamento, para preparo? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Ninguém é treinado, ninguém é equipado, ninguém é preparado somente na base da minha boa vontade. Deu na minha cabeça, quero ser equipado, treinado e equipado. Não funciona. Temos que ter alguém que vai nos motivar, que vai nos impulsionar, que vai nos apontar o caminho para o treinamento, para o equipamento e para a preparação. Claro que uma escola teológica como a nossa e tantas outras podem fazer este papel, mas temos que ter alguém, anote aí, que hoje é raríssimo. Irmãos, eu não estou exagerando uma só palavra. Nos anos 60, eu conheci Jesus em 1969, adentrei os anos 70 e 80, que segundo dizem, né, foi o ano do maior despertamento e até mesmo avivamento das igrejas evangélicas no Brasil. Não sei se alguns de vocês daqui já são cristãos que passaram pelos anos 70 ou 80, talvez a irmã Ruth, posso eu deduzir, ou outros irmãos, né? Os anos 70 e 80 foi um ano de grande atividade a nível de despertamento e até mesmo algum tipo de avivamento no meio das igrejas. Mas nessa trajetória dos anos 70, 80, até mesmo nos anos 90, eu ouvi uma palavra muito comum, era como uma palavra de ordem que havia nas igrejas, chamada mentoria. Quantos já ouviram falar dessa palavra? Mentoria. Isso quer dizer que cada cristão convertido naquela época necessariamente tinha o quê? Um mentor. O que é um mentor? Alguém pode me dar uma definição curta, rápida, do que você entende do que seja um mentor? Alguém pode me dar? Uma pessoa que acompanha e auxilia. Uma pessoa que acompanha, uma pessoa que auxilia. Alguém mais tem alguma uma compreensão do que você entende por mentor? Mentor. Vamos lá? Alguém aqui? Uma pessoa que acompanha, que auxilia. O que mais? Coloca no caminho. Coloca no caminho.
uma outra pessoa, além do irmão Lucas, o irmão Lucas está no caminho. E Se hoje orienta, o orientador. Cuida um dela. orientador, uma pessoa que cuida. Mentor, então, é como fosse aquela pessoa que traduz a palavra grega paidagogos, um pedagogo, uma pessoa que acompanha, uma pessoa que orienta, uma pessoa que alimenta, uma pessoa que sustenta e aponta o caminho. Mas peraí, essa pessoa seria o pastor da igreja? Seria. Nem todos os líderes, pastores de igreja hoje, infelizmente, olha só a coisa que é tão grave, são preparados para serem mentores. Então quer dizer que alguns anos atrás, no Brasil e em outras partes do mundo, os pastores eles eram treinados para serem mentores, tanto que existia nas escolas teológicas uma matéria chamada mentoria ministerial. E eu estudei essa matéria 11 anos, entre o médio e o bacharel em teologia no meu tempo. Coisa de louco, né? Nós vamos ter essa matéria no bacharel em teologia, mentoria ministerial. O que é uma mentoria? Uma coisa linda, maravilhosa, é como fosse um discipulado voltado para acompanhar aos obreiros e aos membros de igreja. Isso é raro. Esta matéria de mentoria ministerial só existe nos seminários americanos. Você pode fazer uma pesquisa. A maioria dos seminários americanos, escolas teológicas americanas, tem essa palavra ministerial mentorship. Não existe nenhuma escola teológica em língua portuguesa que eu saiba, aqui na América e no Brasil. E nós teremos essa matéria no bacharel em teologia, né? Mentoria ministerial 1, mentoria ministerial 2. E nós vamos adotar um livro, ao invés de uma apostila, né? Vai ser teremos umas 3 matérias no bacharel, que ao invés de usarmos apostilas, nós vamos adotar livros, né? Que a Gerizim Books vai fornecer a um preço bem acessível aos alunos, né, da Academia Bíblica Beré. Fiquem bem tranquilos, né? Se você for ao bacharel, você vai ter acesso à compra deste livro. Não vai ser um livro muito caro, porém que vai lhe ajudar demais. Então nós vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, uma palhinha bem leve sobre a importância da mentoria dentro desses próximos itens que estaremos estudando aqui dentro da apostila. Olha só, note bem que Paulo diz que ensinava com a finalidade apresentar todo o homem perfeito, ou seja, equipado em Cristo. Obviamente que perfeito aqui não significa ausência de pecados, mas, maturidade espiritual. O que queremos dizer que por maturidade cristã é o processo de santificação, o caminho progressivo para a conformidade à imagem de Cristo no crente, a imagem original desfigurada com a queda, como nos ensina lá em Gênesis 1, 26, 27. Porém, agora é renovada em Cristo quando da conversão. Colossenses 1, 15, Romanos 8, 29, 1 de João 3, 2, 2 de Coríntios 9, 18. Eu sugiro que vocês leiam esses textos, né? Sempre quando pudermos, em sala de aula, claro, leremos alguns desses versículos, mas esses aqui, se você puder dar uma atenção especial, eles vão explicar a importância da nossa maturidade baseada na conversão. Se pergunta muito o que é uma pessoa convertida. É uma pessoa com atitudes cristãs maduras, uma pessoa com atitudes cristãs equilibradas. Não é? Não estou falando de perfeição, não existe, sob hipótese nenhuma, a perfeição. Sabemos que a conversão apenas dá início a uma nova vida, está ali na apostila. Mas ao nascer, o novo crente inicia uma longa caminhada na espiritualidade, a qual necessitará de uma educação que seja cristã, a fim de proporcionar-lhe crescimento na fé e assim torná-lo perfeito ou em Cristo, ou seja, um crente maduro. O que mais hoje constatamos
nas nossas igrejas são crentes imaturos. Paulo traduz a palavra imaturo por carnal. Alô, quem já leu essa expressão na Bíblia? Crente carnal, cristão carnal. É o imaturo, é o que tem atitudes desequilibradas, infantis, não teve experiência ainda de fé, tem problema em falar, em agir, age na base do impulso, é temperamental, se ofende com facilidade, ou seja, tem uma linha de comportamento que mais se assemelha a uma criança do que a um adulto. E pasme, eu creio que vocês conhecem, eu conheço, e a vida inteira de cristão eu tenho convivido com muita gente imatura, com muita gente carnal. Mas o que mais me espanta e me surpreende é o enorme e acentuadíssimo número de pastores, de obreiros imaturos, carnais. E daí não é de se espantar que as igrejas recebem o direto reflexo desses obreiros. São igrejas que não crescem, são igrejas que estão espiritualmente atrofiadas, podem inchar no número, mas a qualidade espiritual deixa demais a desejar. E entendam, tem muitas pessoas nas igrejas que querem fazer diferença, e às vezes elas não podem fazer essa diferença porque os líderes têm o poder de abafá-las. Que coisa chata isso, que coisa constrangedora. E algumas pessoas, para não morrerem espiritualmente, vai chegar no momento que elas vão ter que tomar uma decisão, ou permanecem ali, dentro de um tempo que Deus, obviamente, vai orientá-las para permanecerem, para semear um pouquinho uma diferença, ou, dado este tempo findo, terão que se retirar, do contrário, vão morrer espiritualmente. A carnalidade mata, a carnalidade sufoca, mas não é razão para você sair disparado da sua igreja onde você está. Tudo tem um tempo, e quando se esgota o tempo, Deus não terá dificuldade em dizer para você: meu filho, minha filha, olha, você deu o que pôde, você semeou o que pôde, você fez a sua parte, agora a decisão é tua. Se você quer morrer aí, morra, mas o teu tempo de semear acabou, então procura um lugar onde você pode viver, sobreviver e continuar semeando a vida da parte de Deus. É uma parte um pouco delicada falar sobre isso, entendeu? É uma coisa muito pessoal entre Deus e a pessoa que está vivendo este processo. Mas hoje estamos vivendo o pior momento da Igreja de Cristo na Terra, onde há uma crise de carnalidade aguda no meio das lideranças e no meio das igrejas. Mas por que tudo isto? Falta educação e educação cristã. Esta maturidade cristã, também compreendida como santificação progressiva, pode ser vista em passagens como Colossenses 3, 9 e 10, onde o apóstolo Paulo lembra aos crentes de que eles despiram do velho homem e se revestiram do novo. Este novo homem é descrito como aquele que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Agora, olha esse detalhezinho aqui, lá no finzinho da página 6. A palavra grega anakainon menon, traduzida por que se refaz ou que sendo refeito, é um particípio que encontra-se no tempo presente. Com isto, o significado pretendido por Paulo é uma renovação que perdura por toda a vida do crente. Em outras palavras, vai haver um momento na minha vida, na sua vida espiritual, que teremos que nos apropriar deste renovo. E observe, este renovo vai ser decisivo, vai ser o divisor de águas, que vai dizer Luiz Prestes antes, Luiz Prestes depois deste divisor de águas, ou seja, este divisor de águas vai me levar a uma vida
de maturidade tal que eu terei agora, a partir deste momento, graça da parte de Deus para influenciar a outros com a mesma medida de maturidade ou de crescimento espiritual. Um crente maduro, olha as características bíblicas de um crente maduro. Se você me perguntar qual é a característica de uma fruta madura, é muito fácil. Vamos dizer aqui 3. Pela aparência, pela textura e pelo gosto. Aparência, textura e gosto. Quais são as características de um crente maduro? É aquele que está crescendo progressivamente e continuamente transformado à imagem de Cristo e sobre a graciosa obra do Espírito Santo. E prossegue, olha que interessante, mortificando as práticas pecaminosas a que era inclinado. Por exemplo, deixa eu mencionar aqui algumas práticas pecaminosas que são difíceis de serem superadas assim. Pessoas que passaram a ter dependência química, adictas a drogas. Eu conheço muitas pessoas que passaram anos dependendo de cocaína, de heroína, de maconha, de LSD, de crack. Primeiro, isso é uma dependência química. A dependência química não se liberta assim do dia para a noite. Como estou entendendo, gente? Dependência química não é algo que você vai dizer, para de usar essa droga de hoje para amanhã. Isso não existe. A pessoa vai ter que ter um acompanhamento médico, porque estamos falando de dependência química. O químico altera o metabolismo do corpo e o corpo passa a ter necessidade de ter aquele elemento químico constantemente injetado na corrente sanguínea, no metabolismo do corpo da pessoa. Então, é um processo que tem que ser seguido, que tem que ter acompanhamento médico. Tirando a dependência química, tem que haver um acompanhamento psicológico, porque a dependência química altera o psique, altera a nossa mentalidade, altera a capacidade de pensamento e as atitudes. E terceiro, além do acompanhamento psicológico, no caso de um cristão convertido ao Evangelho de Cristo, tem que ter um acompanhamento espiritual. Então, são 3 acompanhamentos que estão aí, a mentoria de novo, né? Uma mentoria médica de um profissional, uma mentoria de um psicólogo, porque vão haver casos de necessidade de um psicólogo intervir, e uma mentoria espiritual. Ok. Pessoas com problemas de sexo ilícito. Não sei se vocês já ouviram falar que tem pessoas que passaram uma vida tão pervertida no uso da prática irregular do sexo que elas têm vícios sérios em algumas na masturbação, outras no sexo ilícito, pessoas que se excitam com uma terrível facilidade. É um negócio bem complexo. O sexo ilícito gera também uma dependência terrível, né? Tanto química, acredite, porque o libido fica, digamos, o libido é um hormônio que o corpo humano produz para criar as alterações sexuais. A pessoa, por exemplo, é como os animais, os cães. Os cães têm um libido excessivo, então a todo momento eles têm aquele desejo quase incontrolável de ter relações sexuais, né? E tem seres humanos que entram nesta prática e nesse desequilíbrio que o libido deles está fora de ordem. Aí precisam também de uma ajuda de um profissional da área médica, de um profissional na área da psicologia, né? E também, sobretudo, um ministro do evangelho que possa acompanhá-lo. Então, todos os excessos vão trazer alguns problemas. Estou mencionando aqui de práticas pecaminosas, pessoas adictas ao fumo, ao tabaco, não é uma coisa fácil. O camarada passa 15 anos fumando, ele não vai conseguir se libertar do dia para a noite. Claro, eu conheço casos que Jesus entrou com milagre e dá um nó cego na cabeça de qualquer profissional da área médica. Entendeu? Imagina o camarada 15 anos, fumando. Aí, num dia, Jesus vem sobre ele, faz o milagre e ele deixa de fumar assim, ó, do dia para a noite. Eu conheço 2 casos.
que os médicos não entendem. Como esse camarada conseguiu parar de fumar? Porque a nicotina leva o corpo a precisar diariamente. Nesses casos, irmãos, que as pessoas vieram lá do passado, passado difícil, outros com prisões espirituais, amarrados pela macumba, amarrados pela umbanda, pelo espiritismo, pela quimbanda, por obras das trevas, todas essas pessoas precisam ser o quê? Entendidas, compreendidas e acompanhadas. Preste atenção, é triste dizer isso. Um número muito pequeno das nossas igrejas hoje tem esse carinho, essa preocupação de dar acompanhamento a estas pessoas que vieram lá do mundo com certas práticas pecaminosas. Aí se entende, porque algumas delas não aguentam o processo de tentações e acabam regressando para o mundo. Mas por que ela regressou para o mundo? Faltou mentoria, faltou acompanhamento, faltou cuidado. Vocês me entendendo, gente? Nem todos reagem rápido, nem todos reagem assim, ó. Vamos ter um bom número de pessoas que precisam ser acompanhados. Esta é a razão que estas pessoas são as que mais têm dificuldade de receberem uma educação cristã, partindo do princípio, elas nunca foram mentoriadas. Se elas nunca foram mentoriadas, como é que poderão ser educadas? Vamos lá. Pastor. Sim. Olha, isso aí que o senhor está falando agora é uma coisa assim que é incrível. Eu agora, devido ao fato de estar estudando, estar aprendendo e ter, graças a Deus, eu tenho um pastor que ele é muito bom, é seu aluno também, né? E ele conversa bastante comigo, a gente conversa muito. E um dia eu estava conversando com ele a respeito de uma situação similar. Olha como é que as coisas são incríveis e fazem... Satanás, eu digo que Satanás ele faz com que as coisas sejam controversas. Por exemplo, dentro do candomblé, da umbanda, a quimbanda eu já não tenho tanto conhecimento, mas como eu já fui do candomblé, entendeu? Eu tenho um conhecimento bem mais profundo nessa área. Okay. Eles dão acompanhamento para pessoa que tem um certo tipo de vício. Yeah. E eles estão sempre juntos ali. Eles estão sempre ali. Mas é uma falsa ideologia, né? Exatíssimamente. É muito falso. É uma sensação de falsa segurança, exatamente. De falsa segurança. Mas abraça. Você está entendendo como é que são as coisas? Mas abraça. O crente que era para poder fazer isso. As pessoas líderes espirituais religiosos, que no caso os líderes cristãos, né, os pastores, né, eles são mais religiosos do que cristãos, porque eles preferem mais afastar a pessoa do que abraçar a pessoa, porque tipo, eu não quero pegar esse problema para mim. Mas vamos partir, meus irmãos, de um princípio bem básico e lógico. Hoje em dia, preste bem atenção na minha pergunta, pode soar até estranho. Qual é o pastor de igreja hoje que quer ter trabalho para sarar alguém arrebentado e ferido pela vida e pelo mundo? Vamos ser sinceros? Irmãos, não se sintam ofendidos. Eu não estou aqui falando contra a nenhum ministro do evangelho, tenho ética suficiente para isso, não sou perfeito em nada, sou falho e pecador. E se eu estiver sendo um pouco cruel ou exagerado nas minhas abordagens, qualquer um de vocês tem todo o direito de dizer, pastor, o senhor está sendo injusto, o senhor está sendo excessivo, o senhor está sendo até um tanto religioso. Mas vamos ser sinceros e realistas. Qual é o pastor de igreja hoje? Desculpe, eu não conheço o seu pastor, não sei o procedimento que ele tem na sua congregação, na sua igreja, mas vamos parar para pensar. Vamos a fatos. O pastor, e vamos confrontar. Sim. Sabe, eles nunca foram curados, a maioria deles. Né? Oi, irmã Lúcia. Oi, irmã Lúcia. E por não ter sido curado, como é que você vai curar alguém se você não é curado? Não tem como. Oi, irmã Lúcia. Infelizmente, o que passa aí são muitos
que tem uma alma doentia. Outro dia, eu não sou muito de ver muita reportagem, não, mas eu estava vendo uma certa pastora que teve um problema de adultério, e assim vai, um pastor, uma pastora. O que passa é o seguinte, pastor, as pessoas, muitas das vezes, eles confundem os dons espirituais, ok? Com os frutos do Espírito. Yes. Então, o amadurecimento da vida do crente não está no dom que ele recebeu da parte de Deus. Está sempre no Está no fruto. tá no reconhecimento que existe na vida dele uma deficiência e que ela precisa ser tratada. Né? Yes. E isso, igual o senhor falou ali, tem pessoas que têm problema com o adultério, tem crente que tem várias áreas, todos nós temos, claro, cada Sim. um tem as suas deficiências, só que nós temos que reconhecer e entender que ela precisa ser tratada, porque se ela não for tratada, mais tarde o que vai acontecer? Acontece esse escândalo que tem Yeah. acontecido com a obra do Senhor. Não reconhece, se enche dos dons Aí espirituais, está. Se vale dos você dons. entendeu? Se Yes. vale nos dons, e aí quando ele nem espera esse escândalo, e hoje que a gente vê, e assim, eu assim, não sou contra pastora nem pastora ninguém, mas eu acho que está num ponto de rever os conceitos, porque mulheres novas, mulheres pastoras que deixam seus lares, prega para lá, para cá, existe, igual o senhor falou, não tem mentores. Você entendeu? Não existe mentores. Como é que uma mulher nova, né, vai sair pregando norte, sul, leste, sendo que ela tem um marido, uma família para tomar conta? Quer dizer, os princípios estão desobedecendo os princípios divinos. Aí Né? está. Então, O problema dos princípios. Muito bom, irmã Lúcia. Como hoje não existe muitos mentores, e por não existir mentores, como alguns vão ser orientados nos princípios básicos das Escrituras. Né? Deixa eu só lançar uma coisinha rápida, que pode ser até objeto de polêmica, mas a minha intenção não é polemizar, é para a gente parar para pensar, né? Que estamos aqui sempre estudando as Escrituras, né? As temáticas ligadas à palavra de Deus, para a gente pensar um pouquinho mais, né? Com mais profundidade. A questão do divórcio hoje em algumas igrejas é uma questão que no passado, Deus o livre, não fala isso não aqui, que isso aqui é um bicho-papão dos mais feios. Mas hoje é tão natural o divórcio por qualquer razão, a não ser aquelas prescritas pela Bíblia, é tão natural. Há uma denominação no Brasil, eu não vou dizer nomes, né? Até você pode descobrir, que lançou um edital liberando os obreiros a se divorciarem por qualquer razão que esteja não prescrita apenas pela Bíblia. É impressionante, não vou entrar em detalhes, porque é muito constrangedor. Isso aconteceu em 2018, saiu até esse edital, essa carta pública dentro do Facebook, do Instagram, dizendo que os obreiros daquela denominação estariam liberados para serem divorciados. Em função disso, eu conheço no Rio de Janeiro um pastor que já passou por 3 divórcios. Três. Primeiro, segundo, terceiro, está casado pela 4ª vez, tem 64 anos de idade, e está à frente de uma igreja de 350, 400 membros, isso no interior do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, olhando para a Bíblia, como esse homem, divorciado 3 vezes, tem referencial para famílias? Como é que ele vai aconselhar a família? Gente, como ele vai ser um mentor? Exato. Se ele não tem esse princípio na vida, ele não passou pelos processos. E aí, ó, na palavra. Não fica uma coisa absurda. Ele chega diante da igreja, gente, ó, estou divorciado 3 vezes, vocês querem ser igualzinho a mim? Ó, é uma coisa de doido. Como é que ele vai aconselhar a família? Uma vez que é para um homem de Deus, para governar sua casa, como está em 1 Timóteo capítulo 3, tem que seguir alguns princípios bíblicos. E um divorciado 3 vezes. Uma vez já balança. 3, então, e à frente da igreja. E outra, como alguém me pergunta, pastor, qual é o seu ponto de vista? Eu vou falar pela Bíblia. A Bíblia abre um leque para quem precisa se divorciar. Eu não vou entrar nos detalhes agora. Está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19. Você abriu, o leque está aberto e se encaixa na sua situação? Amém. Pum. Mas, se é pastor de igreja, largue o ministério. Um pastor fica escandalizado. Como?
Amigo, você vai ser referência como para famílias, como divorciado? Me explique. Tenta me fazer olhar na Bíblia e me explique pela Bíblia. Como é que você vai ser referência para famílias? Se você conseguir, me ensine a enxergar pela Bíblia, não pelo que você acha, pelo que você pensa, ou pela sua experiência pessoal. É muito fácil você convencer a multidão, a massas, as multidões, entendeu? Mas me explique, me convença pela Bíblia. Se você me convencer pela Bíblia, aí eu vou ensinar igualzinho a você. Aí eu terei a hombridade de chegar para os alunos que eu tenho ao longo da vida me retratar. Não, gente, eu estou errado. Errei durante mais de 40 anos. Se você pode se divorciar 3, 4 vezes e ainda está falando de uma igreja. Mas, do contrário, você tem que me convencer. Se você não me convencer com a Bíblia, PT saudações, prazer em conhecê-lo, mas a coisa não funciona. Só um pastor, ao longo da minha vida, que eu conheci, que a ficha dele caiu, conversamos muito, homem de Deus, homem de Deus. Quando ele passou pelo segundo divórcio, ele chegou à conclusão: eu não posso estar à frente mais de uma igreja. Entregou um igrejão de 2.000 pessoas no interior de São Paulo. Está servindo a Deus, mas não como pastor de igreja. Está, graças a Deus, com a vida um tanto refeita, voltou a casar-se, mas ele chegou à conclusão: não tenho capacidade moral e ministerial de ser um pastor de igreja. Vocês estão entendendo? A questão é reconhecer. E quantos têm a humildade de reconhecer, abrir mão por amor a quem? A obra, para não provocar o que? Tropeço. É o que a irmã Lúcia falou. Estamos vivendo dias de tropeços e escândalos. E o que Jesus falou? Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Lembra-se que Jesus falou isso? Quem se lembra? Quem se lembra? Melhor colocar ao redor do pescoço o que aqui? O quê? Um colar de brilhantes, cheio de diamantes, rubis. Ninguém está se lembrando. Às vezes as pessoas esquecem que o casamento é jugo. A Bíblia diz: não vos ajuntei com jugo desigual. Então, quer dizer, você entendeu? Cada um vem com seu jugo. Depois do pastor John Hagee, que eu ouvi há 20 anos dizer isso, a será a segunda que diz que casamento é um jugo. E o que é um jugo? Ó, põe aqui, ó. Sim. Só que graças a Deus... Cada um traz o seu, né? Então, infelizmente, eles não têm aquela... Hoje eles querem ser felizes. Agora, eu não entendo uma felicidade maior do que Cristo dentro de você. Entendeu? Cristo, o centro da sua vida. Há um conceito distorcido. Se a gente olhar para a Bíblia, eu não vou entrar aqui com essa parte de aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão ou conjugal, que aí seria parte de um seminário da família. Mas o conceito mais errado que a maioria dos líderes, quando eu falo líder, eu falo pastores, tem é o seguinte, sobre o casamento cristão. Eu vou me casar para me fazer feliz. Errou. Errou. Casamento, você vai fazer o outro feliz. Esse é o alvo do casamento. Né? Para se fazer feliz, tem que ser feliz, né, pastor? Irmã Ruth, eu vou dar isenção da matéria para a senhora, irmã Ruth. Nossa, mas não esquece de mim, não, pelo amor de Deus. Para você fazer o outro feliz, você tem que estar muito feliz antes. Ei, irmão José, quebrou o silêncio. Tem que estar... Gente, vamos parar para pensar, o negócio é sério, gente. Seríssimo. O negócio é seríssimo. Dá vontade de chorar e se estrebuchar no chão para eu me casar com Dona Maria Luísa Braz Macena, 29 anos. Ó, coloquei a mão na cabecinha, Senhor, e me enche de felicidade, me enche de graça para fazer essa mulher feliz. Minha esposa é uma pessoa difícil, não é uma pessoa complicada, é temperamental, é colérica. Ela é colérica? Oh, yeah! Eu achei que o senhor era colérico. Não, eu sou melancólico fleumático. Dona Maria Luísa, quem não conhece ela de perto, né? Rapaz, é uma colérica, é a apóstola Paula. Pô, perfeita. Veja, Paulo é a minha mulher. Se você sentar 10 minutos com a minha mulher, ela é parecida demais com o Paulo.
Uau, as palavras, a forma de abordagem. Eu costumo dizer, você é a apóstola Paula que eu precisava na minha vida. E ela diz, você é o Jacó que eu necessitava na minha vida. Então, eu sou o Jacó que equilibra, né, o apostolado paulino da minha mulher. Graças a Deus, nosso casamento nunca foi perfeito. Começou turbulento, não tem vergonha de dizer isso, irmão, foi turbulento no mundo, mas com as turbulências aprendemos que o amor é que ajuda a pegar as diferenças e fazer o quê? A grande união, o grande complemento. Depois Verdade, de pastor. 25 anos de casado, eu cheguei à conclusão, rapaz, agora é que eu estou conseguindo fazer essa mulher feliz. Primeira remada Desculpa. sempre é mais difícil, né, pastor? Como é que é? Cada um segura um remo, né? Agora tem que decidir a qual direção tomar, né? Gente, sem querer eu desviei para a questão da vida conjugal, mas se você consegue superar 10 anos de casado, você é um herói, você é um abençoado. 15, 20, vou fazer 29 anos. Não me queixo em nada. Lutei, tive dificuldades, mas aprendi muito e tenho aprendido ao longo... No ano que vem, se Jesus me der vida, saúde, um pouquinho de condição, gente, eu vou fazer um festão. Bodas de marfim, 30 anos. Ela olha para a minha cara, deixa eu sarar dessa perna. Até lá você está pulando com essa perna sarada, né? Mas 30 anos vai valer a pena a gente comemorar, né? Juntos, fazendo juntos a obra do Senhor. É uma vida, entende? Eu louvo a Deus porque casamento é uma tremenda escola. Se você não passou ainda por essa escola, e eu não estou menosprezando que o meu casamento é melhor do que o seu, passou por cada luta que não te passa naquela cabeça. Mas 25 anos, pastor. Hein? Fazer 25 anos agora em outubro. Que bodas de prata, rapaz, tem que ter festa. Tem que ter festa, irmão Wellington. Ô, irmão Wellington, se eu puder estar aí só para lhe dar um abraço, só dar um abraço, né? E levar um presentinho, 25 anos já é uma vitória, né? 10 anos eu já acho vitória, porque nós vivemos num contexto tão complicado que hoje os casais, na primeira turbulência, na primeira crise, vai plantar batatinha no mato, vai plantar couve no açougue. Pastor, e o problema é que antigamente era mais nas pessoas que não conheciam o Senhor, né? Hoje, dentro das igrejas, santo Deus, mas não tolera mais nada. E quando a gente olha dentro de uma dimensão que para ser mãe, para ser pai, mãe, para ser esposa, é um privilégio de Deus que Deus vai nos tratando do nosso caráter, polindo, aliás, nos dando oportunidade para que o nosso caráter venha a ser polido em todas as instâncias, né? Mas tudo isso está em função de que é interessante, né? Estamos falando aqui, parece que não estamos fugindo do assunto. Nós cristãos temos a visão de educação cristã. Quando temos essa visão e esse exercício, todas as áreas de nossa vida podem ser superadas nos seus múltiplos desafios, a nossa vida de casamento, a nossa vida de relação com os nossos filhos, a nossa vida espiritual, ministerial. Quando temos a educação cristã em nós, irmãos, todas as crises em Cristo serão vencidas e superadas. Quando não temos uma gotinha desta educação, é claro, qualquer crise que vai vir sobre nós é uma tempestade daquelas que nos arrebenta. Só a graça de Deus para nos sustentar. Vamos lá, letra E. Desculpa só compartilhar algo. Por favor. Ver. Eu estou lendo um livro que fala sobre a questão da educação à mesa. O quanto é importante as nossas relações, de estar junto, de estar compartilhando esses momentos. Você falando sobre casal, me lembrei. E tem uma pesquisa que diz que 25% dos divórcios que acontecem, tipo assim, o maior número é dentro das igrejas ultimamente. Então, eu estou lendo esse livro e me assustou. E vocês comentando sobre essa questão, é algo a se pensar. Eu tenho 21 anos de casada. Então, assim, é um grande aprendizado todos os dias. E que nós possamos, todos nós, ajudar quem tem essa dificuldade nessa área, porque é ajudar um ao outro. Porque há diversidade e quando a gente tem, assim, a incompatibilidade é o que nos faz crescer em todas as áreas, não só no casamento, mas em todas as relações pessoais, né? As diferenças deveriam ser as razões para o nosso crescimento e não para a nossa atrofia ou para o nosso afastamento.
Então, você, minha irmã, muito boa essa abordagem da pastora Priscila. Obrigado de coração mesmo. Ó. Se você tem muita diferença com o seu cônjuge, né, sem querer cairmos na área de aconselhamento matrimonial. Ah, mas o meu cônjuge é xarope, como diz os gaúchos. Né? O Lucas vai entender porque ele é do Rio Grande do Sul. É xarope na terra. Quer dizer, enjoado demais. Antes de você dizer que o seu cônjuge é um xarope, olhe para você, se você é limonada. Né? O seu cônjuge pode ser um xarope, mas você pode ser uma tremenda de uma limonada com vinagre. E aí? Como é que você está falando do seu cônjuge, se você é essa limonada com vinagre que não contribui para com que as diferenças sejam minimizadas? Aliás, a gente consegue minimizar as diferenças a partir do momento que aprendemos com elas, a tirar partido, a tirar vantagem. Aprender com Deus é lindo, porque Deus sempre ele é glorificado nas nossas limitações e nos nossos problemas. E por que nós não aprendemos com Deus a tirar vantagem das diferenças? Hein, pastor? Sim. Eu fui casar mesmo com a minha esposa depois que eu entrei para a igreja. Olha só, está ouvindo essa declaração? Ele só foi casar para valer com a esposa dele depois que conheceram Jesus. Prossiga, Lucas, rapidinho para a gente passar adiante. Depois que eu entrei para a igreja. Aí chegou um determinado ponto em que eu tomei a decisão de casar com ela. Uau. E a gente ficava sempre naquele impasse. Antes de casar, esse é um testemunho que eu sempre gosto de falar com aqueles que são solteiros e eles vivem em guerra. Perfeito. Antes de casar, minha vida com ela era uma luta, era uma batalha, né? Tanto da parte dela comigo como da minha com ela, era de ambos os lados. Meu Deus. Não é porque um estava mais certo e o outro estava mais errado, né? Mas sim é porque a gente não sabia lidar com as nossas diferenças. Exatamente. Mas pouco antes de casar, eu nunca falei assim, Senhor, Deus por testemunha, eu nunca falei assim, Senhor, muda essa mulher. Eu sempre falava assim, Senhor, me transforma, me ensina a compreender ela. E antes disso acontecer também, eu ficava na dúvida se ela era a companheira ideal e eu pedia para Deus me mostrar isso. Isso antes de casar. Mas eu entendia também que não adiantava mais eu pegar e partir para um outro relacionamento. Por quê? Esse entendimento, antes de estar na igreja, já tinha chegado a esse pensamento. O que acontece? Por que hoje a maioria das pessoas separam? Porque elas procuram uma pessoa perfeita. Não existe essa pessoa. Não existe a pessoa perfeita. Não existe. Isso pode fazer como estatística, pode perguntar para qualquer um. Aí no meio da conversa a pessoa sempre vai falar, mas o fulano tem esse problema, eu me separei. Porque procura a pessoa perfeita para ele. Não existe a pessoa perfeita. Não existe. O senhor é casado há vários anos. Na maioria das vezes o problema está em nós e não na pessoa. É nós e não na pessoa. Yeah. E quando a gente para de ver o defeito da outra pessoa e começa a observar na gente, a gente começa a lidar melhor com as situações. Isso é uma coisa que independente pode ver que tem pessoas que nem na igreja não estão, mas elas têm um relacionamento assim tremendo. Por quê? Porque elas entenderam esse princípio. E elas são casadas mesmo. Porque Deus ele abençoa o casamento. Agora aquelas pessoas que vivem amaziadas, elas vivem em luta. Porque elas vivem em pecado. Isso é um fato. Aí quando casa e não tem ela não tem assim, um acompanhamento espiritual, ela separa rápido. O senhor pode observar que muitas separações que aconteceram de quem está dentro da igreja aconteceu porque eles casaram da forma errada. O que acontece? Eu sempre falo com todo mundo o seguinte, pastor, se eu tiver errado, o senhor me corrige agora. Porque é para mim não cometer esse erro de novo, se eu tiver errado. Eu falo assim, olha, casamento funciona da seguinte forma. Vamos ver Jesus. Você aceita Jesus? Aceito. Você tem uma escolha. Você escolheu amar a Cristo? Escolhi. Uma escolha. Eu escolho amar alguém. Eu escolho amar alguém não é porque a pessoa é perfeita. Eu escolho amar alguém porque
essa pessoa, ela tem qualidades, e independente dos defeitos, eu procuro ver mais as qualidades que ela tem, que todo mundo tem qualidade, mas as pessoas param de olhar as qualidades dos outros e preferem observar os defeitos. Mas isso é do ser Então humano, agora, Lucas. Isso é do ser humano. O ser humano tem uma eu tendência... escolho amar alguém. O ser Então eu humano... A escolhi. pergunta a ser feita é: você se casaria com você mesmo? Você seria amigo de você mesmo? Boa pergunta. Essa é uma grande Sabe? pergunta. Eu tô assim com umas... É verdade. Gente, A ó, gente fica pensando nisso. essa aí, Ô, pastora. Ô, pastora, isso é verdade. Tô pensando em isentar a Não senhora, é pastora. narcisismo, não. Não é narcisismo, Gente, não. Não, Mas mas a senhora tá certa. não é? A senhora tá Mas certa. teve uma mulher que Ninguém casou faz com essa ela pergunta. mesmo e divorciou, pastor. Ó, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Gente. Vamos avançar um pouco. Lucas, excelente essa abordagem, só que a pastora Priscila, ela conseguiu arrebatar o troféu do Lucas, né? Foi o troféu do ano. Mas Você se casaria com você ela mesmo? foi impressionante, é verdade. Ela foi Gente, impressionante. sempre o irmão José Carlos, o irmão Kleber que impressiona, mas hoje, pastora Priscila, olha, que pena que o Kleber não está aqui hoje. Bateu o pênalti. Bateu o pênalti. O quê? Rasgou a rede. Não Mas aí nem tem que ser Tem coisa casado, que eu pastor. penso. Tem coisa que eu penso, mas eu não falo. Fico quieta. Daí eu falo, meu Deus, deixa eu ficar quieta. Deixa Daí Deus tem coisa... usar a pastora. Yeah. Gente, ó, é a primeira vez que eu vejo a pastora Priscila rasgar a rede. Ela chutou com tanta força no pênalti, né? Nem Ronaldinho fez o que ela fez. Uá! Arrebentou. Gente, tá gravado. Quando você rever essa aula, guarde isso. Você seria capaz de se casar consigo próprio? Minha resposta, eu, há 20 anos atrás, jamais eu me casaria. Mas hoje, depois do tempo de aprendizado que Deus nos tem dado, né, ao lado de Maria Luísa, hoje eu tenho peito para dizer em humildade. Hoje eu me caso comigo mesmo. Há 20 anos, não, gente. Sou muito pastor. sincero. Parabéns, pastor. Parabéns. Fantástico. Olha que inspiração. Vamos lá. Vamos continuar. Processo de ensino-aprendizagem. Letra E, página 7. Gente, que matéria fantástica. Tínhamos que ter 3 meses para estudar essa matéria. Como a educação cristã ela fala poderosíssimamente em todos os ângulos da nossa vida. O processo de ensino-aprendizagem, né? Que é a avenida de mão dupla. Um texto da educadora Yvonne Boechat nos fornece uma visão do que é ensinar e aprender. Preste bem atenção, que isso aqui é interessantíssimo. Ensinar não é transmitir conhecimentos. Pastor, você aprendi isso, mas não, preste muita atenção. Ensinar não é transmitir conhecimentos. O educador não tem o vírus da sabedoria. Isso é bem interessante. Ele orienta a aprendizagem, ajuda a formular conceitos, a despertar potencialidades inatas dos indivíduos para que se forme um consenso em torno de verdades e eles próprios encontrem as suas opções. Que conceito lindo de ensinar, gente. Ensinar não é descarregar informação para vocês. Como Deus me tem chamado para esse grande compromisso, essa difícil responsabilidade, então Deus me dá graça, como a muitos educadores, a orientar a aprendizagem, a ajudar a vocês a formular conceitos, a despertar potencialidades inatas, ou seja, talentos que estão dentro de cada um de vocês, talentos que estão adormecidos, não é verdade? Para que se forme um consenso em torno de verdades e vocês mesmos, eu estou passando isso agora para vocês, encontrem as suas opções. A etimologia revela que o substantivo aprendizagem deriva do latim apprendere, e que significa apanhar, apropriar, adquirir conhecimento. O verbo aprender deriva de preensão, do latim preensio omnis, que designa o ato de segurar, agarrar e apanhar, prender e fazer, entrar, apossar-se de. Ensinar, palavra latina insignere, que quer dizer marcar, distinguir, assinalar. É a mesma origem de signo, de significado. A principal meta da educação se processa em torno da autorrealização. Alguns anos atrás, há quase 40 anos,
o falecido mestre das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto da Silva, costumava dizer: a autorrealização de um educador cristão é quando ele semeia, libera a semente da palavra de Deus sobre outras vidas. E é verdade, gente. Eu tenho humildemente vivenciado essa experiência ao longo dos últimos quase 49 anos da minha vida. O momento que eu sinto mais prazeroso, mais realizado, feliz no mundo, é quando Deus me permite lançar a semente do ensino, ainda que seja de forma bem humildezinha, pequenininha, mas pensa no homem que sai satisfeito. Eu posso estar triste, cansado, arrasado, destruído, mas quando Deus me permite lançar a sementinha do ensino da palavra de Deus, me realiza. É como fosse a adrenalina do céu na minha vida. Assim é a sensação, é o sentimento que todo educador cristão tem. A pessoa que não é educador não vai ter essa compreensão plena. Até você pode tentar entender como a coisa funciona, mas é como fosse um renovo de vida espiritual. Por isso, quando eu paro de ensinar, eu entro num processo de aflição, de angústia, de estar como sendo murchado. Já viram aqueles colchões infláveis? Né? Eu já passei 2 meses da minha vida por algumas circunstâncias de saúde, sem poder ensinar. Estou falando de 10, 15 anos atrás, eu pensei que eu ia entrar em um estado de pré-loucura, é uma coisa estranha, eu não estou exagerando não, uma coisa estranha, estranha, estranha. Mas aí você vai me perguntar, mas como alguém que falou, para você fazer alguém feliz, você tem que estar feliz, não é verdade? Para você ensinar, você tem que aprender. Ninguém ensina se primeiro não aprende. Então, pense em uma pessoa que tem uma desesperadora necessidade de aprender, aprender, aprender. Eu estou constantemente aprendendo, estou constantemente, sempre que eu posso, eu busco seminários aqui. Por exemplo, eu estou aqui em Orlando já há 6 meses, já fui em 3 seminários importantíssimos de pastores americanos, gosto muito de ouvir, tenho necessidade de ouvir, tenho necessidade de aprender, tenho necessidade de ler para aprender. Então, eu não posso ensinar se eu não me abasteço, se eu não me alimento, né? Se eu não estou nutrindo a minha vida espiritual com um aprendizado básico. Então, precisamos disso, irmãos. Necessitamos. E nós, como cristãos, mesmo não sendo educadores, para nós refletirmos a Cristo, a outras pessoas, temos que também nos alimentarmos de Cristo, nos enchermos de Cristo, em outras palavras, nos enchermos do Espírito Santo para passarmos Cristo para outras pessoas. Não tem sentido eu falar de Cristo se eu estou vivendo uma vida vazia, uma vida ocra, uma vida meramente religiosa. Logo, voltando à apostila, o processo de ensino-aprendizagem propõe a reformulação constante de diretrizes obscuras para alcance dos objetivos comprometidos com a valorização da vida. A educação carimba a sociedade que deseja ter. Aí vamos falar, infelizmente, com profunda tristeza, a nossa sociedade brasileira. Porque o Brasil está hoje, entenda bem, não estou querendo fazer aqui uma abordagem política, porque eu sou apolítico, sempre serei apolítico. Um pastor, algum tempo atrás, pastor, no sentido da política, o que o senhor opina? Eu sou apolítico. Mas um pastor me pressionou tanto, vocês vão achar engraçado, na questão histórica, porque eu sou historiador por formação universitária. Qual a melhor opção politicamente a nível da história, por favor, tá? Não estou tomando aqui um posicionamento político e ninguém sai dizendo que eu tenho esse posicionamento político, eu não tenho. Mas a nível da história, qual seria hoje o melhor sistema de governo para um Brasil que não tem educação, infelizmente, nem educação cristã, nem educação secular suficiente? Aí eu fui muito sincero, a monarquia.
Como? Ah, pastor! Aí, agora eu vou falar como historiador. Preste atenção. Você agora vai ter que pesquisar. Está provado. Isso aqui não é um posicionamento meu político. Isso aqui é história. E poucos conhecem esse lado da história. O período que o Brasil foi maravilhosamente próspero, no sentido político, social, econômico. Pesquisa. Quando o Brasil teve o maior número de escolas? Quando o Brasil teve o maior investimento na educação, tanto secular e até cristã? Tenta descobrir quando o Brasil esteve no auge das nações mais potencializadas no sentido econômico, social e educacional. Você vai ficar assim de boca aberta. No reinado do imperador Dom Pedro II. Impressionante. Pouquíssima gente sabe disso, porque o problema da educação é tão grave no Brasil, que se ensina pouco ou nada sobre o que foi o Segundo Império. Nós estamos me referindo ao primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, que foi um desastre. O pai de Dom Pedro II foi um desastre, mulherengo, irresponsável, impulsivo. Estou falando como historiador, gente, não estou falando como pastor. Tá? Eu tenho, humildemente, propriedade de dizer sobre o que eu estou me referindo. Mas se você fizer uma leve pesquisa sobre o imperador Dom Pedro II, a sua boca cai no chão. Tum! O homem colocou o Brasil lá em cima. A monarquia constitucional, não estou falando da monarquia absolutista, como era normal na Europa, na Idade Média, na França, na Inglaterra. Não estou falando desta monarquia, que é uma monarquia de pulso de ferro, que tudo se centraliza numa única pessoa, num único ser humano. Estou falando de uma monarquia constitucional. Faça essa pesquisa. O Brasil esteve no auge. E outra coisa, você vai ficar... Estou abrindo só um leque bem rápido para você entender como a educação reflete-se até mesmo na vida de uma nação. A República no Brasil foi um dos golpes mais sórdidos, mais desonestos. Não é? O Deodoro da Fonseca, se você tem que pesquisar. Quem foi Deodoro da Fonseca? O que proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Foi discípulo de Dom Pedro II. Dom Pedro II discipulou, treinou esse homem, deu todas as oportunidades para Deodoro ser um excelente militar. E que Deodoro fez? O golpe de Estado, dando início à República. A República no Brasil nasceu na hora errada. A razão que o Brasil está hoje, dentre várias, não é a única razão, é que a República nasceu na hora errada. Faça uma pesquisa. Se você não encontrar nada, fala comigo que eu vou postar no teu WhatsApp fontes de pesquisa que você vai ficar de boca aberta. O que foi o governo do imperador Dom Pedro II, que foi de 1840 a 1889. Foi chamado o Magnânimo. Por quê? Porque este homem se preocupou em dar educação para o Brasil. Eu tenho uma admiração doentia pelo imperador Dom Pedro II. Se a vida dele... Ele fundou a cidade de Petrópolis, né, pastor? Exato. Não sei se alguém ouviu falar de uma novela, não sou noveleiro e sou contra, só novelas bíblicas, né? Só recomendo as novelas bíblicas. Mas a Rede Globo, há um tempo atrás, trouxe uma novela chamada Nos Tempos do Imperador. Alguém já ouviu falar dessa novela? Nos Tempos do Imperador. É a reprodução mais fiel que eu já vi. Eu assisti uns 3 ou 4 capítulos, né, pelo YouTube. E interessantíssimo, né? O que foi o imperador Dom Pedro II tão preocupado em trazer educação. Trazendo para a nossa matéria, está faltando um Dom Pedro II na vida ministerial e espiritual para fazer um abalo, né, na estrutura das nossas igrejas. Vamos lá. O professor, como agente de comunicação, transformou-se num dos mais pobres. Olha que triste isso aqui, ó. Está lá embaixo, nesse parágrafo da página 7. O professor, como agente de comunicação, transformou-se num dos mais pobres, como também um dos mais ricos recursos. Que estranho, né? Um pouco irônico. Quando se imagina o dono da verdade, o rei do currículo, imperador do pedaço, mendiga e se frustra. Mas quando se apresenta com humildade, de compreensão e vontade de aprender, resplandece e brilha. Vamos ver os desafios para a educação cristã hoje. Por que a educação cristã não é encarada
com seriedade nas igrejas. Você já fez essa pergunta? Por que a sua igreja? Por que o seu ministério? Porque muitas igrejas não querem abraçar o investimento pesado com a educação cristã, por causa dos desafios. E alguns deles vamos aqui mencioná-los. A educação cristã é um processo de permanente aprendizagem, e esse é o desafio, viver cada dia como integrante do corpo de Cristo, tendo uma vida comprometida com Ele e com palavra. A educação cristã permanente tem o propósito de criar oportunidades para o fortalecimento da igreja, desafiando seus membros a se comprometerem com Jesus Cristo, com a palavra, com o seu povo, o corpo de Cristo, e com a missão de serem exemplos vivos do amor do Senhor neste tempo. Pode-se dizer, nunca estaremos totalmente formados, capacitados e plenos para a execução das atividades na obra do Mestre. Nossa procura deve ser constante, buscando o maior fortalecimento no conhecimento bíblico, e este, juntamente com a piedade, nos tornará cada dia mais aptos para o nosso ministério. Virando a página 8. Estamos certos de que a formação do indivíduo não encerra na conclusão de qualquer curso, mas sim ao longo da vida. Então, a educação permanente deve tornar permanente como os laços que nos ligam à própria vida. Assim como é nosso dever, se quisermos manter-nos atualizados e prontos para responder aos anseios dos quais espera o Senhor Jesus no meio social, profissional e religioso onde atuamos. Nossa busca ao aperfeiçoamento deve ser constante, para não estagnarmos, ficarmos parados no mesmo lugar, e muito menos deixarmos-nos levar pelo sentimento de já sei tudo, estou pronto. Conhece essa pessoa? Sou sabidão, tenho tudo, posso tudo, sei tudo. Como dizem os cariocas, tadinho desse, pensa que é muito, mas na verdade ele não é nada. Se na vida secular buscamos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, muito mais devemos resolutamente e constantemente buscarmos o aperfeiçoamento na prática cristã e estabelecermos metas que venham produzir em nós meios para esse crescimento. Olha essa frase aqui, estabelecermos metas. Preste muita atenção nessa frase. Quantos de nós na vida espiritual, na vida cristã, temos estabelecido metas firmes, definidas, concretas? Você conhece, com certeza, pessoas que começam projetos na vida espiritual e param no meio do caminho. Você, com certeza, conhece pessoas que começam projetos cheios de entusiasmo, estourando, e, de repente, como um carro a 400 km por hora, dá aquela freada e para tudo. Eclesiastes nos ensina melhor o fim do que o começo de todas as coisas. A minha oração é que na sua vida cristã, tudo que você se propôs para fazer para Deus, independente do mar de dificuldades e obstáculos que se levantem, independente das limitações humanas, físicas e espirituais que você tenha, mas que Deus dê a você determinação para enxergar bem na sua frente. Ó. Essa é a minha meta. Eu não vou abrir mão disto. Passe o que passe, custe o que custe. Ei, na vida profissional você não é determinado? Você não é determinada? Na vida profissional você colocou na cabeça, eu vou chegar lá. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar, eu vou construir, eu vou conquistar. Estou errado? Estou errado? Na vida profissional você já se determinou. Alguns têm dificuldades, mas na maioria das vezes as pessoas se determinam muito a alcançar metas na vida financeira, material, profissional. Faça isso na obra de Deus. Você vai ver uma gigantesca diferença. Isso chama-se priorização. Deixa eu ler um texto com vocês que Jesus ensina sobre a importância da priorização. É mais bonito você disser, eu não vou conseguir levar adiante este projeto, de tal maneira que eu não prefiro nem começá-lo. Olha que coisa séria. Muita gente,
fala muito, vou começar esse projeto, fala demais, mas na hora de levar a coisa adiante, para no meio do caminho por causa de lutas e problemas. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 14. Meu Deus, é a parábola da providência. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram os olhos nesse texto. Capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículo 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até está bonitinho, a gente está dando glória a Deus, aleluia, sapateando e rodopiando e falando em línguas. Você vai ficar agora quietinho, vai parar de rodopiar, falar em línguas e até dar glória a Deus, porque olha o que Jesus nos ensina a partir do verso 28. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com quem acabar? Opa! Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Uau! Verso 30, e dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. 31, qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser o encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro indo a longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Fecha o verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Entenderam o que Jesus quis dizer? Se você for começar um projeto, calcula bem. Calcula bem. Ah, mas imprevistos, tive imprevisto. Todos nós temos uma vida cheia de imprevistos. Mas se tratando de compromisso com as coisas de Deus, temos que pensar, repensar, pensar, repensar e pensar e repensar e abraçar. Porque se nós não assumirmos este compromisso que a Bíblia aqui nos coloca, melhor nem começarmos, para parar no meio do caminho e envergonhar Cristo na nossa própria vida, nem vale a pena você fazê-lo. Amém? Deixa eu começar aqui com vocês a unidade 2, Fundamentos Bíblicos da Educação Cristã. Só vou dar o pontapé inicial, a gente não vai fazer um desenvolvimento mais extensivo no dia de hoje, mas eu quero começar a dar um pontapé inicial. A perspectiva do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento nos ensina com respeito aos fundamentos bíblicos da educação cristã? Número 1, Deus, mestre na criação e como fio condutor ao longo das Escrituras. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivamente deles, como Deus. Outros existem em parte no ser humano pelo fato de ter sido criado à imagem de Deus. Preste atenção. Alguns atributos exclusivos de Deus. Se eu nunca falei isso, esses atributos exclusivos de Deus são chamados atributos inalienáveis. Se quiser escrever essa expressão, atributos inalienáveis. Só Deus tem esses atributos. Nenhum de nós temos. Onipresença, onisciência, onipotência e transcendência. Esses são os atributos inalienáveis, exclusivos à pessoa de Deus. Onipresença, ele está presente em todos os lugares a um só tempo. Onisciência, ele sabe de todas as coisas. Onipotência, ele é poderoso e detém autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. E transcendente ou transcendência, ele é diferente e independente da sua criação. Anotou aí?
Fez um highlight aí? Então, estes são os atributos inalienáveis, únicos, exclusivos do próprio Deus. Nenhum de nós temos qualquer semelhança em termos estes atributos ou qualidades únicas e exclusivas do próprio Deus. O profeta Isaías indaga no capítulo 40, versículos 13 e outros. Quem o ensinou? Jó 21, 22, Romanos 11, 34. Este Deus eterno e criador e sustentador de todas as coisas e concede ao ser humano uma parte do seu atributo, não onisciência, e sim ciência, poder de buscar, conhecer e ensinar a outros aquilo que é próprio dele. Jó entra na sala de aula do Todo-Poderoso. Quando? Capítulo 38, 39, 40, 41 e 42, o 6. Que lindo! Leia lá com atenção esse texto que eu estou aqui colocando, tá? Jó, capítulos 38, 39, 40, 41 e 42, 6. O mestre dos mestres pergunta e pede respostas a um ser humano. Como Jó, devemos matricular-nos nesse curso celestial, conforme nos sugeriu o Senhor Jesus. Mateus 11, 29. Deixa eu aqui lançar um pequeno trabalhinho de casa para vocês, né? Já que estamos trabalhando mais com trabalhos, né? Em provas ou exercícios. Anote aí e eu estarei sem nenhum problema, escute, sem nenhum problema, dando 75 pontos de bônus, né? Que são aqueles pontinhos que ajudam você a fechar as suas notas, né? Com conceito máximo. Anote aí, é bem fácil. Baseado no livro de Jó, aí você vai ter que ler os capítulos 38, 39, 40, 41 e o 42 do 1 ao 6. Anotou aí? Então, o trabalhinho que eu vou dar a vocês e é para a próxima aula, né? Você faz se quiser, você não é obrigado, ok? Mas quem fizer e acertar vai levar 75 pontos. Se todos acertarem, beleza, vai ser lindo. Cada um de vocês vai levar 75 pontinhos. Perfeito. São 3 perguntinhas que vocês vão me responder baseados no texto contido em Jó 38, 39, 40, 41 e 42. Primeira pergunta. Como Deus questiona a Jó com respeito ao tempo? Como Deus questiona a Jó com respeito ao tempo? Quando você lê esses capítulos 38, 39, 40, 41 e 42, Deus faz várias perguntas a Jó. Como funciona o tempo, né? Deus diz para Jó, Jó, com respeito a esse aspecto sobre o tempo, como é que você me diz? Aí você procura separar os textos e procurar interpretar a forma do porquê Deus questiona Jó sobre o funcionamento do tempo. Segunda pergunta. Baseado na leitura dos capítulos 38, 39, 40, 41 e 42, uns 6, como Deus questiona a Jó sobre a sua criação. Isso é muito lindo. Então, Deus chega para Jó, Jó, me responde aqui, ó. Como é que você explica este aspecto da minha criação? Então, primeiro tem relação com o tempo, a segunda pergunta tem relação com a criação, e a terceira pergunta, de que forma Deus aborda, questiona Jó sobre a sabedoria e a ciência. São 2 coisas diferentes. Por favor, tenha muito cuidado. Você vai ter que ler com muita atenção os capítulos 38, 39,
40, 41 e 42, 1:6. Como é que Deus aborda, como é que Deus questiona Jó sobre a sabedoria e a ciência. Tá? Vamos recapitular para ninguém aí se equivocar. Então, são 3 perguntinhas, ou são 3 abordagens que Deus pergunta a Jó. Número 1, como Deus questiona Jó sobre o funcionamento do tempo. Como Deus, na segunda pergunta, questiona Jó sobre o quê? Sobre o quê? Criação. Sobre a criação. É muito lindo como Deus aborda a Jó. Ei, me explica aí sobre a criação. Você vai mencionar os versículos da criação. Você pode mencionar um mínimo de 3. Um mínimo de 3, não menos de 3. E dar uma explicação, na medida, claro, do seu entendimento, para cada um desses 3 versículos. Esse versículo sobre a criação fala isso. Esse versículo sobre a criação fala isso. Esse versículo sobre a criação fala isso. Um mínimo de 3. A mesma coisa sobre o tempo. Cada uma dessas perguntas eu quero que você apresente um mínimo de 3 versículos. Um mínimo, não pode ser abaixo de 3 versículos, né? E a número 3, Deus questiona Jó sobre o quê? Sobre a sabedoria e a ciência. E a ciência. Aí você pode fazer um combinado de apresentar 3 versículos que podem conter aspectos da sabedoria ou aspectos da ciência. Compreende? Não precisa você apresentar 3 versículos, exemplo, para a sabedoria e 3 versículos para a ciência. Não, aí você pode fazer uma combinação, tá? Que envolva sabedoria e ciência, contanto que seja um mínimo de 3 versículos, tá? O aluno que fizer, você não é obrigado, tá? Nós vamos fazer quase no finalzinho da aula para saber quem fez, quem não fez, e na aula, ao vivo, você vai dar sua resposta e na hora já vou dar se você terá ou não os seus 75 pontinhos de bônus, ok? Tá entendido, gente? Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Todos entenderam? Todos compreenderam? A aula de hoje fez alguma diferença na nossa compreensão sobre educação, como ela é importante em todos os aspectos da nossa vida espiritual, ministerial? Glória a Deus, que Deus nos ajude. Repito, é uma matéria muito profunda. Se pudéssemos estudá-la por 2 ou 3 meses, nós assim o faríamos, mas para vocês vão entender que é só uma base, né? Estudar sobre a educação cristã é só uma base, embora a apostila até não é uma apostila muito grande, mas aí eu sugiro que você leia, né? Tenha essa apostila com muito carinho, porque ela traz aí um material informativo muito interessante, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre a agência educativa projetada por Deus, que é a família hebreia. Vamos falar do modelo sacerdotal, porque o homem é aquele que tem que tomar iniciativa para em casa ensinar. Aí nós vamos falar da perspectiva do Novo Testamento, os métodos de ensino, o modelo pedagógico de Jesus, não é? Um modelo maior que é da parte de Jesus, e como o apóstolo Paulo se tornou o segundo maior educador das Escrituras sagradas. Sem dúvida, o maior de todos, Jesus. E abaixo de Jesus, o apóstolo Paulo. Perfeito, meus irmãos. Terminamos, então, aqui a nossa aula de hoje, a 4ª e penúltima de Educação Cristã. Agradeço a presença de todos que puderam estar aqui hoje. Irmã Lúcia Miklos, irmã Tatiana, Lucas, que está com uma sede bruta igual a minha, né? Nunca pensei em ter tanta sede. E hoje aqui, gente, o calor rasgou. Tem. De novo, né? Batemos com 100 hoje aqui. Se você quer vir à Flórida, vem aqui, 100 Fahrenheit. Domingo passado tivemos 101. Hoje tivemos 100. Rasgou. Só Deus na causa. Amanhã estamos esperando 102. Se você quiser vir aqui, seja bem-vindo. Dentro de casa tem ar-condicionado, mas não fica lá de fora, não, que dá para você fritar um ovo bonito. Não, fritar não, cozinhar um ovo. Tá? Nós estamos pagando esse preço do calor, né? Eu creio que aí a região de vocês está uma benção por enquanto, tá? Obrigado, irmã Ruth. Obrigado, irmã Ana Paula, ali de Palisades, lá, bonita cidade, lá em New Jersey. Irmão José, Deus abençoe. Irmão Wellington, pastora Priscila, que hoje rasgou, fez um golaço
daquele. Até agora a rede está fazendo assim, ó. E eu vou rever essa aula 3 vezes, gente. Eu sempre vejo 2. Mas hoje, só por causa da pastora Priscila, eu vou assistir 3 vezes, né? Depois que o vídeo estiver processado, vou ver hoje de madrugada e amanhã vou assistir 2 vezes, porque isso ficou na história da nossa turma do médio. Deus abençoe a participação de todos vocês. Oramos agradecendo a Deus e finalizando esta aula. Senhor Deus e Pai... Sim, por favor, por favor. Perdão, pode orar, depois eu pergunto. Certo. Perdão. Pai amado, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, que foi transmitido da tua parte em ter a nós aqui, ó Deus, com vida e com saúde, e com esta rica oportunidade de transmitirmos a tua palavra e ver a preciosa participação dos teus filhos. Continua nos guiando na profundidade da tua palavra, nos despertando a praticá-la e abençoando as demais turmas, os demais alunos que não puderam vir nesta turma. Senhor Deus, dá crescimento à Academia Bíblica Bereia, nesta turma e nas demais turmas. Continua nos falando pelo poder da tua palavra e nos ajudando a valorizar o poder da educação cristã, que vai mudar a nossa vida para que ajudemos a mudar a vida de outras pessoas. Louvamos o teu nome, agradecidos por esta oportunidade, entregando tudo aos teus cuidados e pedindo que a tua bênção nos acompanhe na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Muito obrigado, louvamos o teu nome, agradecidos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Pastora Priscila, para fazer depois o nosso lema. Sim. Vou fazer só uma pergunta, eu não sei se eu estou boiando, ou se... O senhor falou prova na próxima semana, no começo da aula. Não. Nós terminaremos a nossa matéria na próxima semana, mas com entrega dos trabalhos. Já havíamos estabelecido uma data, correto, irmãos? Uma data para entrega dos trabalhos. Se houver necessidade, nós vamos fazer a prorrogação, né? A entrega dos trabalhos da matéria de educação cristã, que é um questionáriozinho. Não, você já viu lá no finalzinho? Tem um questionário. Eu vi, mas o questionário, pastor, as últimas páginas, não sei se é só minha apostila. A página 9 e 6, tá? 10... A minha tá com algumas coisas das cartas paulinas. Eu acho que vem invertida. Não, tá correto. Tá correto. Deixa eu ver então aqui. É só a minha veio errada, a minha apostila. Tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Deixa eu ver aqui. Sabe a parte Lei da 3? motivação, lei da comunicação, lei do coração. Isso, chega na número 3, que é para assinar certo ou errado. Não sei se é só a minha também. Desculpa a minha perguntar. também. A minha também. Agradeço. A minha também. Foi um erro, perfeito. Não, eu comecei a fazer, eu falei, tá nas cartas paulinas de vai novo. Vai até o número 8. Isso foi um problema do nosso programa. Perfeito. Perdoe-me por esta... Então, corrigimos. Até número 8. Se quiser mandar... Eu agradeço. Se eu quiser mandar só o questionário, porque geralmente eu colo, copio e respondo no Word. Não, mas é muito fácil, só vocês aqui acompanharem. Pegue a apostila. Vocês então vão responder até a questão número 8. Assim, ó. Ok. Chega aqui a número 8, da número 9 em diante, coloquem um tracejado. Ignorem, void, coloque assim. Como você anula um cheque, void. Da número 9 para baixo, só colocar void. Porque nós trabalhamos com 2 programas para fazer o paste e a transcrição de um Word. E, obviamente, aqui cometemos um erro, né? E nós fizemos algo parecido na matéria de cartas paulinas para algumas turmas que já estão estudando, que é a turma dos sábados. E os alunos reclamaram que apareceu perguntas de educação cristã. O mesmo problema aconteceu. Assim. Hein? Pastor, o meu 3 inteiro está das cartas paulinas. Não, mas vou repetir, só preste atenção, tá? Só até o número 8. Quem está vendo aqui, ó? A lei do coração. Depois até disso, aqui, não mais. Não mais. Só colocar uma barra void. O resto, anula. Repito, só até aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Número 8. Não, Considera eu até aqui ao número 8. Daqui para frente, ignorem. Só colocar uma barrinha tracejando, indicando que não vou exigir de vocês o restante do questionário. Eu achei que fosse só o meu. Falei, acho que não, errado. Foi um erro. Obrigada, desculpa. Não, agradeço demais. Esse mesmo problema aconteceu na turma que temos no médio do sábado, e os alunos reclamaram que apareceu um questionário de educação cristã na matéria de cartas paulinas. Houve uma inversão, houve uma troca de questionários entre uma matéria e outra, ok? Me desculpe
com vocês, que foi o problema, Imagina. o meu programa que trouxe essa dificuldade. Gente, obrigado, pastora, pela Obrigada. observação. Vamos, então, terminar com o nosso lema, e lembrando, dia 30, para os que ainda não fizeram os pagamentos no mês de abril, você será bem-vindo para assim fazê-lo na medida do possível. E, se não, só liga para nós para acertarmos uma prorrogação de prazo para você acertar com os pagamentos. Vamos terminar agradecendo a Deus? Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que este aqui, ó, diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que este aqui, ó, diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Lembrando que esse questionário de educação cristã você tem até os dias 30 de maio para fazer a entrega. 30, tem um bom tempo, entenderam? Até 30 de maio você tem para fazer a entrega do questionário no nosso e-mail ou no nosso privado do WhatsApp. Muito obrigado. Deus os abençoe em o nome de Jesus. Um bom descanso, um ótimo final de segunda. Próxima segunda, 2 de maio, estamos aqui agarradinhos em o nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe. Obrigado. Amém.